Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Shalom Donai. Sê tu uma grande bênção, que o Pai das luzes te ilumine, te abençoe, engrandeça o teu nome nessa caminhada e nessa jornada. Nós possamos junto, verdadeira meditação da Escritura Sagrada. Hoje nós vamos ler Mateus 21, Números 19 e 20 e fechamos hoje Eclesiastes, capítulo de número 12. Amém? Vem comigo, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir e desenvolver dentro de você o melhor da palavra, em nome de Jesus. A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumento ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhe perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que for dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde, montando num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão entendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ali adiante dele, os que seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitastes louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. A cegueira espiritual. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, não ser toda. Então lhe disse: nunca mais de frutos, e mediante as árvores secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi dito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. Assim está feito. E tudo o que pedirem em oração e crerem, vocês receberão. Autoridade de Jesus questionado. Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximava-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E elas discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele?
Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Ele lhe disse: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou a ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Parábola dos lavradores. Ouçam outras parábolas. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos e as lavouras para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, um espancaram, o outro mataram, apedrejaram, terceiro. Então enviou-lhes outros servos em meio a números dos lavradores e os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles agarraram, lançaram-no para fora da vinha e mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aquele lavrador? Responderam eles: matarás de modo horrível esses perversos e arrependerá a vinha e outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhe digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dá frutos do reino. E aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando o chefe do sacerdote e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um medo de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois eles o consideravam profeta. Números capítulo 19 e capítulo 20. A água da purificação. Diz também o Senhor a Moisés e Arão: essa é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito, sem mancha, e sobre qual nunca achará sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote, ela será levado para fora do acampamento, sacrifício da presença dele. Então o sacerdote Eleazar apagará um pouco de sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, o novilho será queimado, o couro, carne, sangue e excremo. E o sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro de isopor e lã vermelha e os ativará ao fogo e estiver queimando a novilho. Depois disso, o sacerdote levará as suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queima o novilho também lavará as suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá a cinza do novilho e colocará no local puro, fora do acampamento. Serão aguardados pelas comunidades de Israel para o uso da água, purificação, para a purificação de pecado. Aquele que recolher as cinzas do novilho também levará suas roupas e ficará impuro até que o cair da tarde. Esse é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Quem tocar um cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se
com água, e ao terceiro no sétimo dia, então estará puro. Mas se não se purificar no terceiro dia e no sétimo dia, não estará puro. Quem tocar num cadáver humano a não purificar, contaminará o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel, e ficará impuro, porque a água da purificação não foi derramada sobre ele, não impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se implica quando alguém morre numa tenda. Quem entra na tenda e quem nela estiver ficará impuro 7 dias, e qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Quem estiver no campo tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pelas pessoas impuras colocarão um pouco de cinza, holocausto e purificação no jarro, e derramarão água na fonte por cima. Então o homem cerimonialmente puro pegará isopor molhado na água e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os tecidos também, aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado no osso humano, ou no túmulo, ou no alguém que tenha sido morto, ou que tenha sorrido morte natural. Aquele que tiver puro aspergirá sobre a pessoa impura na terceiro e sétimo dia, e no serviço de purificação lavará suas roupas. Se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Mas aquele que estiver impuro não a purificará, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água de purificação não foi aspergida sobre ele, e ele estará impuro. Este é um decreto perpétuo para eles. O homem que aspergirá a água da purificação também lavará as suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impuro, e qualquer pessoa nela tocar ficará impura até o cair da tarde. Capítulo 20. As águas de Meriba. No primeiro mês de toda a comunidade de Israel chegou o deserto de Zin, ficou em Cades. Ali Miriam morreu, foi sufocada. Não havia água para a comunidade. E o povo juntou contra Moisés, contra Arão, e discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivesse morrido quanto nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nos nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figo, nem uva, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara com o seu irmão Arão, reúna a comunidade diante dessa falha e aquela rocha, e ela verterá água, e vocês tirarão a água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberão. Então Moisés pegou a vara, estava diante do Senhor, como Sete lhe havia ordenado, e Moisés e Arão reuniram a assembleia à frente da rocha, e a Moisés escutou rebelde: será que teremos que tirar água dessa rocha para lhe dar? Então Moisés ergue o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade de os rebanhos bebeu. E o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santificação à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhe dou. Essas foram as águas de Meriba, onde os israelitas discutiam com o Senhor, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Edom nega a passagem de Israel. De Gades, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel: tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós, e os nossos antepassados desceram para o Egito, e ali vivemos duramente muitos anos no Egito. Porém nós maltrataram como também a eles. Quando chamamos ao Senhor, ele enviou o nosso clamor, enviou um anjo, nos trouxe, tirou do Egito. Agora estamos em cada cidade na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma,
plantação ou vinha, nem beberemos água do poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu: vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nos atacaremos com a espada. E os israelitas disseram: iremos pela estrada principal. Se os nossos rebanhos beberem da tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé, nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso, visto que Edom se recusou a deixá-lo atravessar o seu território, e Israel desviou-se dele. A morte de Arão. Toda a comunidade israelita partiu de Cades, chegou ao monte Hor. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão será reunido aos seus antepassados, não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra mim. Edom junto às águas de Meriba. Teve Arão seu filho Eleazar para o alto do monte Hor. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados, ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou, subiu ao monte Hor e visto de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou a seu filho Eleazar, e Arão morreu do alto monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte, e quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Fechando hoje também o livro de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Lembre-se do Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos, em que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, aqueles que olham pelas janelas enxergam embaçado, e quando as portas da tua rua forem fechadas, diminui o som da moagem, quando o barulho das aves eu fizer despertar, mas o som de todas as nações lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura, dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, o desejo já não despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os prenteadores já vagueavam pelas ruas. Se lembre-se dele, antes que se rompa o cordão da prata, ou se quebre a taca do ouro, antes que o cântaro despedace junto ao fundo, a roda sobre junto ao poço, e pó volte para a terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada fez sentido, nada fez sentido. Conclusão: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou, colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e coleção dos direitos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais debaixo de exausto corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Amém? Muito bem, aqui terminamos mais um livro de Eclesiastes, né? Partimos para os próximos. Deus nos abençoe, continue sustentando, tenha uma noite de paz, de refrigério e de descanso. Fique em paz, em nome de Jesus.